paz do Cristo esteja conosco, o Cristo que nos trouxe aqui essa noite, que a gente possa encontrar o que a gente veio buscar aqui. Quando vou numa casa pela primeira vez, como eu estou tendo o prazer de estar aqui hoje, eu gosto de conhecer as pessoas um pouquinho, né? Então eu gostaria de só fazer algumas perguntas. Fica tranquilo, mas já teve uma pessoa que falou: eu quero falar em primeiro lugar. Eu falei, por que você tem que ir na frente? Não é? Mas é só uma pergunta geral. Eu queria saber o seguinte aqui: quem aqui é espírito? Opa. Tem alguns aqui que não são, né? Tem espírito encarnado e desencarnado, certo? Ok. Quem aqui é cristão? Será? Certeza? E se eu falar que às vezes a gente não é cristão, a gente acha que é? Mas tudo bem, a gente volta nessa questão. Quem aqui faz planos para quando se aposentar? Bom, né? Legal, hein? Quem aqui faz planos para quando desencarnar? Aí já diminuiu. Quem aqui faz planos para a próxima encarnação? Diminuiu mais ainda, mas tem aqui uns heróis da resistência, né? Agora eu vou pedir que vocês façam o seguinte: pensem nas 3 pessoas que vocês mais amam. Pense, só pense. Muito bem. Quem aqui não se incluiu entre essas 3 pessoas? Bastante gente, né? Inclusive eu, quando fiz isso pela primeira vez, também não me incluí. Por quê? Porque eu gostaria que a gente entendesse o seguinte: às vezes a gente acha que a gente sabe das coisas, que a gente já conseguiu entender o que Jesus falou, mas às vezes a gente só acha bonito, mas a gente não entende. E a gente muito menos vive ou vivencia, tá? Jesus, a gente sabe, né, pelas histórias que nos chegam pela Bíblia e por todas as obras que foram escritas posteriormente, inclusive pelos autores espirituais, que quando as pessoas queriam tentar Jesus, faziam umas perguntas meio capciosas para ele, né? Teve uma pergunta que foi feita para ele assim: mestre, se o senhor tivesse que resumir toda a sua doutrina, como é que o senhor resumiria? E aí Jesus fala o quê? Ele fala: bom, amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o próximo? Olha só, olha o que ele falou: amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele colocou em primeiro lugar o amor por si próprio, para depois amar o outro. Mas a gente é ensinado o quê? A gente é ensinado que a gente tem que perdoar o outro, gostar do outro, ser gentil com o outro, não é? E quem é ensinado a se amar? Jesus falou isso há 2000 anos. A gente acha bonito. Nossa, que bonito isso. Mas a gente não entende sua verdadeira essência. A gente não traz para a nossa vida. E por que isso? Porque nós não nos conhecemos. Nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Quando eu perguntei aqui, quem é espírito, quem faz planos para quando desencarnar, por que eu fiz isso? Porque nós não vivemos de acordo com a verdadeira essência que nós temos, tá? Então vamos lá no começo. O que a gente sabe? Tem muitas coisas que a gente ainda não sabe. Mas vamos para o que a gente sabe. A gente sabe que Deus cria o Espírito sem muitos conhecimentos. Aliás, sem nenhum. Tá? O Espírito ele vai adquirindo conhecimentos. Quem aqui entrou na escola aos 7 anos de idade, entrou na faculdade? Alguém aqui em Biporã? Diz que aqui em Biporã tem uns alunos geniais assim. Não, não, né? Lá em Londrina também não conheci nenhum assim. Por quê? Porque você vai para aquela escola de acordo com a tua maturidade, o momento da tua vida. Quando Deus cria os espíritos sem nenhum conhecimento,
Ele manda esses espíritos para as escolas. O que são as escolas? Os mundos. Cada um dos mundos é uma escola. Então ele não vai mandar um espírito que precisa estar num mundo que está iniciando para um mundo perfeito. Vamos pegar a gente aqui, hoje, aqui nesse auditório aqui da FEBEL. Se aparecesse um aeróbus, a gente dissesse assim: nós vamos levar todos vocês agora para um mundo feliz. Lá, as pessoas só se comunicam pelo pensamento. Vocês não vão precisar falar mais nada. Só que assim, tudo que você pensar, o outro vai saber. Quem aqui está preparado? Não, né? Não é verdade? Dá até um negócio ruim da gente pensar um trem desse, não é? Então, por quê? Porque a gente precisa estar nesse mundo, porque é o nosso momento evolutivo. Só que o que acontece? Quando a gente vem para o mundo, Kardec nos explica, a Gênesis, que a Terra é um dos mundos mais materiais que existem. Então, quando a gente vem para cá, a gente vem e fica sob a influência de tudo que é material. Dos bens, do corpo, da roupa, da casa, do carro, do dinheiro. E está tudo certo. A gente precisa de tudo isso para estar aqui. Jesus falou: vivam como os homens da sua época vivem. Está tudo ok. Mas qual é o grande problema? A gente acaba se esquecendo da nossa verdadeira essência. Qual é a nossa verdadeira essência? O que somos nós? Esse auditório aqui hoje, ele é muito maior do que a gente enxerga. E ele está composto por espíritos que têm um corpo e por outros que não têm. Qual a diferença entre nós e eles? O corpo. Só isso. Muito bem. E a pessoa que tem um corpo? O que ela é? Quem aqui já viu uma roupa saindo do varal e andando sozinha? Ninguém. Se vê, corre. Não é verdade? Né? O corpo é a mesma coisa. Não existe um corpo que tenha vida se ele não tiver a ele associado um espírito. Como é que gruda o espírito no corpo? Quem já comeu o bolo de vó, naquela forma amassada, que o bolo sai com aqueles amassadinhos assim? Não tem bolo melhor, né? Ou de tia. Aí você pega aquele bolo, com aquele amassadinho assim, aquela forma é o que liga o espírito ao corpo, é o que a gente chama de perispírito. Imagina uma semente, tá? Imagina uma semente. O que tem dentro da semente? Não tem um fruto? Tem, não tem? Tem a casca da semente, não tem? Vamos imaginar uma semente de pêssego. Ela é assim, tem a casca, tem o fruto dentro, e entre a casca e o fruto tem uma pelinha. Somos nós. A parte de fora da semente é o corpo. Aquela pelinha que recobre o fruto é o perispírito. E o que está dentro é o espírito. O espírito é a essência verdadeira de quem nós somos. Eu não sou Oswaldo. Eu estou Oswaldo. Osmar não é Osmar. Ele está Osmar. A Vera não é a Vera. Ele está a Vera. Mas cada um de nós que estamos aqui hoje já tivemos bilhares, vamos falar bilhares, bilhões de existências anteriormente, experiência. Quando Deus nos criou, a gente passa a ser único. Únicos, somos pessoas únicas, espíritos únicos. Mas a gente tem muitas vivências. E por que é muito difícil se conhecer? Porque nós somos, hoje, a somatória de tudo que a gente já viveu no passado. Está tudo aqui dentro. Como é que Freud chamou isso? Essa memória que está aqui dentro que a gente não acessa. Inconsciente. Inconsciente. Então Freud sabia que no fundo da nossa mente havia uma memória que nós não acessávamos. E hoje a doutrina espírita nos explica que essa memória é a somatória de tudo que a gente viveu lá para trás e está aqui hoje. Então as pessoas falam assim: eu queria saber o que eu fui na vida passada. Porque normalmente acho que foi um rei, rainha, né? Eu nunca vi ninguém dizendo que eu mendigo. Né? Só coisa boa.
É fácil, é só você observar o que você é hoje. De uma encarnação para outra, a gente não muda muito. As nossas tendências, a nossa propensão para fazer o bem é a mesma, assim como a nossa propensão para fazer o mal. Mas a gente muda um pouquinho de uma encarnação para outra para se melhorar. Esse é o objetivo. Mas a nossa essência, normalmente, é a mesma. Então veja, tudo isso que eu vivi aí para trás está dentro de mim. Como é que eu vou saber quem eu sou? Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, eu queria que você se apresentasse para mim, a pessoa vai começar a falar assim, bom, meu nome é tal, eu sou Pedro, eu trabalho de Uber e moro em Ibiporã. Normalmente a pessoa fala assim, o nome dela, o que ela faz, onde ela mora. Não é verdade? A gente não se apresenta assim? A idade, às vezes, né? Agora, se eu pedir para a pessoa se apresentar, eu falo assim, você vai se apresentar, mas você não pode falar nem do seu nome, nem de onde você é, nem do que você faz. Quem se voluntaria? Não fica difícil? Fica difícil por quê? Porque a gente só se reconhece pelos papéis que a gente desempenha. E o que são esses papéis? Esses papéis que a gente desempenha são as matérias que a gente vem cursar nessa escola aqui. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, ou nós, ou os anjos de guarda, os mentores espirituais que cuidam da nossa reencarnação, da nossa vida, eles vão traçar os papéis. E qual que é o papel? Qual que é a matéria que você vai cursar? Você vai cursar a matéria de filho, você vai cursar a matéria de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de sogra, de genro, de rico, de pobre, de homem, de mulher, de branco, de preto. Cada um desses papéis é uma matéria que a gente se matricula. Quando a gente chega no final da nossa encarnação aqui, vocês já ouviram dizer, isso é muito interessante, está lá no livro dos médiuns, inclusive, isso é cientificamente estudado pela doutrina espírita, que muitas pessoas às vezes passam situações, um acidente, por exemplo, e ela fala que viu a vida inteira passar em poucos segundos pela cabeça dela. Já ouviram dizer isso? Isso é muito real. Porque quando a gente chega no final da nossa encarnação, ou enfrenta um perigo, ou um momento que pode levar a nossa desencarnação, é como se a gente revisitasse tudo que a gente viveu. Por quê? Porque toda aquela memória está gravada no nosso perispírito e no nosso espírito. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a ideia de nós conversarmos hoje é sobre autoconhecimento. Isso tem uma utilidade prática. Eu queria que a gente saísse daqui com essa utilidade prática. Tá? Por que o autoconhecimento é importante? Veja, quem estuda a doutrina espírita, quem estuda a doutrina espírita conhece o livro dos Espíritos. Kardec, ele fez questão no livro dos Espíritos de não colocar nome dos espíritos que respondiam às perguntas feitas e que formaram a base da doutrina espírita. Com exceção de uma questão. Quem sabe qual é? Qual? 919. Muito bom. É um número bom até para jogar na lota, né? Vou falar de jogar no bicho porque é contravenção. Então, vamos manter a lota. Essa é a única questão que Kardec identifica o espírito que atrás para nós. O que ele faz? Qual a pergunta ele faz? Ele faz assim: quero saber o seguinte, qual é o meio mais eficaz que a pessoa tem aqui na Terra para evitar de ser arrastada pelo mal? E aí os espíritos respondem o seguinte: o meio mais eficaz, um sábio da antiguidade já disse para vocês: conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec, que era um gênio, né? Ele fala muito bem, bonita essa tua resposta, mas para mim não significa nada. Eu quero saber o seguinte: como é que eu me conheço? E aí, quem dá a resposta é Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho,
ele viveu numa época aqui em que ele era uma alta autoridade da Igreja Católica, muito lúcido, e toda noite ele fazia um exame de consciência, toda noite. Então ele vem e fala, ele falou, olha, eu vou dividir com vocês a minha experiência, que me levou a um autoconhecimento. Toda noite antes de dormir eu fazia as 3 perguntas: se eu tinha feito alguma coisa contra Deus, se eu tinha feito alguma coisa contra o próximo, e se eu tinha feito alguma coisa contra mim. E se eu tivesse, se alguma dessas 3 perguntas eu respondesse que sim, eu ia me esforçar para no dia seguinte corrigir ele. E aí Kardec achou aquilo tão importante que ele identifica esse espírito. Então essa é a questão número 919A do Livro dos Espíritos, por meio da qual o Santo Agostinho divide conosco a sua experiência, né? Aí a gente fala assim, bom, Oswaldo, mas toda noite eu chego em casa tarde, cansado, depois de um dia, eu não vou fazer isso. Não tem problema, uma vez por semana. Ah, mas uma vez por semana é muito. Tá bom, uma vez por mês. Talvez fazer esse exame de consciência, né? Mas uma vez por mês ainda é muito. 2 vezes por ano, Oswaldo, é muito. E quando a gente faz aquelas listas de ano novo, eu preciso mudar isso e tal, não é um momento para a gente fazer uma reflexão dessa? Perceba como isso traz um impacto positivo na nossa vida. Esse autoconhecimento vai fazendo com que dia a dia a gente faça uma coisa que a gente não costuma fazer, que é olhar para o que é ruim. Tem um estudo científico que eu gosto muito, que ele prova o seguinte: quando a gente olha no espelho, a gente não enxerga alguma característica do nosso corpo que a gente não gosta. Por exemplo, eu tenho orelha grande, eu vou olhar no espelho e não vou enxergar minha orelha. É muito interessante esse estudo. Moralmente a gente também é assim. A gente não costuma olhar para o que nós não gostamos no nosso comportamento. E o autoconhecimento te convida a fazer isso. Joana de Ângeles, ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela diz o seguinte: nós precisamos acolher as nossas sombras. Mas Oswaldo, Suzana que leu, né? A Suzana leu ali um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim: sede perfeitos. Como assim? Aí Joana de Ângeles vem e fala: acolher as vossas sombras. Tem uma contradição entre esses 2 textos? Tem ou não tem? Parece que tem, mas não tem. Por que não tem uma contradição entre esses 2 textos? Primeiro, nós estamos... Qual é o momento que nós estamos? Até ontem, 100, 200 anos atrás, todos nós aqui estávamos em algum lugar que não era no centro espírita. A gente estava fazendo bagunça, arte. A gente estava causando mal para as pessoas, tá? Todos nós. Principalmente orador espírita, dos piores. Orador espírita e presidente de casa espírita é muito devedor. Os bichos fizeram muita coisa errada que precisa trabalhar. E vocês podem ficar sentadinhos escutando a gente. É a gente aqui trabalhando, não é, Osmar? Não é verdade? Assim, fizemos muita coisa ruim até pouco tempo. E aí a gente começou a acordar. Quando a gente começa a acordar, a gente vai deixando o instinto para assumir a nossa humanidade. Então todos nós aqui estamos assumindo a nossa humanidade para um dia a gente dar um passo seguinte rumo à perfeição. Então olha que bacana, que legal, você vê que todos nós aqui não tem uma só ovelha. Jesus disse isso: meu Pai não quer que se perca nenhuma das minhas ovelhas. Ou seja, ninguém vai ficar para trás. Todos nós aqui um dia seremos espíritos perfeitos. Perfeitos a ponto de Deus fazer o que Ele fez com Cristo. Há 5 bilhões de anos, Deus chegou para Jesus e falou assim: toma essa bola de fogo aqui, desgruda ela aí do sol, que é a terra, cuida dela que eu quero colocar uns espíritos lá para evoluir. Jesus, e Emmanuel nos conta isso, né, num livro que se chama A Caminho da Luz, muito bonito e interessante. Ele conta que foi a primeira vez que outros espíritos da mesma ordem do Cristo estiveram aqui perto na Terra, porque eles vieram ajudar Jesus nessa missão. E depois eles vieram ajudar Jesus
Jesus a jogar os pródromos da vida no planeta, jogar sementes da vida no planeta. A segunda vez que esses espíritos estiveram aqui no planeta foi quando Jesus estava para encarnar. Não são as únicas duas vezes. Imagina o que é uma reunião do espírito deles, dos espíritos deles, seus Marcos. Falei, e aí, Cristo, como é que está a tua terra? Né? O meu mundo lá está assim e tal. A gente não tem ideia, não é verdade? E é uma reunião de espíritos crísticos. E nós um dia estaremos entre eles. Alguns vão chegar mais rápido, outros vão demorar mais. E por que o autoconhecimento é importante? Porque se eu me conheço, eu sei que eu sou espírito. Então o que eu passo a entender? Eu passo a entender, por exemplo, o que Paulo de Tarso falava. Paulo de Tarso dizia o seguinte, vamos lembrar, hein? Paulo de Tarso, que antes era Saulo, era perseguidor de cristãos. E aí, num determinado dia, numa das passagens mais belas do nosso Evangelho, quando ele está indo para uma cidade que se chama Damasco, Jesus, ao meio-dia, o sol a pino, aparece para Paulo e Paulo se converte. E aí ele é um dos motivos de nós estarmos aqui hoje. Porque existe um estudo que fala que Paulo de Tarso andou entre 14 e 16 mil quilômetros para divulgar a mensagem de Jesus. Não é? E a gente, de carro, reclama para andar 3, 4. Não é verdade? Ele andou, caminhou 16 mil quilômetros. E aí, na Bíblia tem as cartas de Paulo, né? Carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Filipenses. Num determinado momento ele não conseguia ir mais aos lugares. E aí ele passava a escrever as cartas. E numa dessas cartas ele diz o seguinte: em tudo dai graças. Quando eu era molecão, eu tinha uma dificuldade de entender isso, Osmar. Eu achava o seguinte: mas como assim tudo dai graças? Se eu tenho um trabalho, é porque eu estudei. Se eu ganho dinheiro, é porque eu trabalho. Por que eu tenho que dar graça em tudo? Eu não entendi. Eu não entendi o quê? Eu não entendia que nós não temos absolutamente nada. O corpo nosso, que está aqui hoje, não é nosso. Ele é emprestado por Deus, para que o espírito que habita esse corpo esteja aqui evoluindo. Nossa roupa não é nossa, nossa casa não é nossa, nosso carro não é nosso. Tudo isso é emprestado por Deus. E nós vamos ter que, quando a gente desencarna, morreu. Queira ou não, você faz o quê? Transfere isso para o outro. O corpo vai para a terra, para ser fonte de vida para outros seres. E os bens ficam para o povo brigar, quando tem, né? É isso. O que é nosso? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição muito bacana. Fala assim, a verdadeira propriedade. O que é efetivamente nosso? E aqui é onde separa o adulto da criança. O que é verdadeiramente nosso? O que está dentro de nós, tudo que a gente conquista, os nossos estudos, nossos relacionamentos, nossos sentimentos, tudo isso é nosso. Nós vamos levar isso. Aí a doutrina espírita também fala, olha que legal, não existe o até que a morte nos separe. O amor é eterno. O fato de o corpo ter morrido não mata o amor. Por quê? Porque ele vai com aquele que desencarna. Ah, mas eu só levo coisa boa? Não, eu levo coisa ruim também. Na minha bagagem vai ter falta de perdão, vai ter mágoa, né? Quem aqui sabe como que se desenvolve o mosquito da dengue? Como que é? Onde que ele se desenvolve? Fala para mim. Na água. Parada. Essa água é uma água boa ou uma água ruim? É ruim, né? É uma água. Será que a má água tem alguma coisa a ver com isso? Uma má água desenvolve o quê? Desenvolve um mosquito que te passa uma doença. O que uma má água desenvolve? Hoje a ciência está comprovando que esta má água que fica às vezes no nosso peito gera doenças. A neurociência fala que o nosso comportamento gera saúde ou gera doença. Por quê? E é aqui que eu queria chegar. Porque
Porque o que a gente pensa não vem do nosso corpo, vem do nosso espírito. Eu estou falando aqui, não estou? Sabe como a ciência explica o fato de vocês estarem compreendendo o que eu estou falando aqui? Porque, ó, minha voz aqui no microfone ela é amplificada, tem umas caixas de som, o som bate no ouvido de vocês e é jogado lá para o meio do cérebro. Lá tem um mecanismo que transforma aquilo em ideias compreensíveis. Sabe como a ciência explica isso? Ela não explica. Não existe explicação. Porque isso é um fenômeno espiritual. Olha que legal. Cada um de nós que está aqui hoje é um espírito que está transmitindo para o seu cérebro uma ordem. Aí em 1954, André Luiz escreve um livro através de Chico Xavier, que ele fala assim: as nossas células respondem aos pensamentos que a gente tem, que são bons ou são ruins. 1954. A neurociência hoje vem e comprova que saúde e doença decorrem do nosso pensamento. Ela só não entendeu ainda que o nosso pensamento provém do nosso espírito, que é o que nós somos. E aí, o que é importante a gente levar aqui hoje? Qual reflexão? Quantas refeições eu faço por dia? Café da manhã, almoço, um lanche, jantar, ceia, né? Quanto tempo eu alimento a minha porção espiritual? Percebe? A gente foca no que é material, mas a gente não foca na nossa verdadeira essência, que é o que é espiritual. E por que eu preciso focar nisso? Porque hoje a gente vive um período, e Kardec tratou disso, né? Que seria muito interessante que a ciência viria a confirmar aquilo que a doutrina espírita nos explica. Então, por exemplo, existem estudos que mostram que se você fica assistindo um jornal de notícias ruins, a sua imunidade baixa. E você fica propenso a ficar doente. Isso é ciência, tá? E aí, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele explica por quê. Ele explica que as nossas células respondem ao influxo bom ou ruim do nosso pensamento. Daqui 500 anos, nós vamos estar num congresso na Suíça tratando da obra de André Luiz, que é onde a ciência vai chegar. Então, como é que por que eu vim aqui nessa casa hoje? O que eu preciso sair daqui lembrando? Existe uma coisa que menos de 1% da humanidade faz, que a ciência chama de metacognição. O que é isso? É pensar no que eu estou pensando. Pensar no que eu estou pensando. Por que isso? Porque, primeiro, como nós somos espíritos, nós somos uma antena. Dizem os espíritos para nós que no plano espiritual tem 4 vezes mais o número de encarnados. Então, se nós somos hoje em 8 bilhões de pessoas no mundo, tem mais ou menos 30 bilhões de espíritos ao nosso redor. Da Terra e aqui. É gente pra caramba. E nós somos antena. Quando a gente pensa, o nosso pensamento ele é visível para o plano espiritual, e esses espíritos estão próximos de nós em função da qualidade do nosso pensamento. Então, se a gente pensar no que a gente está pensando, a gente vai começar a se conhecer assim, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Emmanuel diz o seguinte, ó, você só é obsediado naquilo em que você ainda não está bom. Vamos imaginar o seguinte, hoje aqui em Biporã não tem pessoa com dificuldade financeira, mas no Brasil, aí fora tem, né? Aí você está numa dificuldade financeira, chega fim do mês, o boleto vencendo, o cheque, a conta vai ficando vermelha e tal. Aí chega um espírito e fala assim para você, vamos saltar um banco. Se a pessoa não é um bandido que assalta banco, o que aquele espírito vai conseguir traduzir para aquela pessoa? Nossa, como eu queria ser dono de um banco. É o que você vai pensar. Gente, por que eu não nasci filho banqueiro? É o que a gente vai pensar. Agora, se existe uma pessoa que é propensa a fazer um assalto, o espírito chega, vamos assaltar na hora. Bora. Por quê? Porque ele não sabe o que é um pensamento dele, o que é desvio.
Então, a partir do momento que a gente começa a conhecer o padrão do nosso pensamento, a gente sabe o que é nosso e o que não é nosso. E aí a gente faz uma coisa que a gente faz com o celular, que é o quê? O que todo mundo fez aqui com o celular? Silenciou, não silenciou? Por que a gente não silencia o pensamento? Fácil silenciar o celular e o pensamento. E a qualidade do nosso pensamento. Eu quero saber que tipo de espírito anda comigo. Observa a qualidade do teu pensamento. E aí você vai saber o tipo de espírito que anda com você. Simples assim. Por quê? Porque você é um espírito. Eu sou um espírito. E mais, ao nosso redor, todos nós aqui já ouvimos falar de aura, né? O que é a aura? A aura nada mais é do que o nosso perispírito que se expande um pouquinho. Então, quando a gente encontra uma pessoa e começa a conversar com aquela pessoa e se sente super bem, significa o quê? Que o meu perispírito trocou energias com aquela pessoa. E é tão gostoso que você às vezes quer ir embora, não tem como encerrar aquela conversa. Tem gente que você encontra e você fala assim, meu Deus, eu vou contar essa coisa. Não é verdade? Né? Por quê? Porque aqui no mundo é muito natural isso. Nós temos pessoas super do bem e temos pessoas ainda super do mal. Nós convivemos com ela. Está tudo certo. A gente precisa estar aqui, no meio dos bons e no meio dos ruins. Por quê? Porque cada um de nós aqui é um executivo de Deus em construção. Cada um de nós. Imagina o seguinte, será que Deus vai construir a gente? Vai fazer a gente ficar bom? Fala, não, esse piano aqui, ó, tá bala, pode assumir um monte de coisa. Com facilidade ou com dificuldade? Vai ser com dificuldade, não vai ser com facilidade. É como se, quando a pessoa vai para o exército, né? Eu tenho um filho de 17 anos. E outro dia, às 4 horas da manhã, ele falou assim, pai, tá chovendo, tá frio, eu vou sair correr na chuva de short sem camiseta. Porque ele vai para o exército. Não, já é um treinamento. Eu falei, você não vai de jeito nenhum, você fica doente, moleque. Quem vai se ferrar sou eu. Então não vai. Mas o que ele sabe? Que ele não vai encontrar facilidade. Ele vai encontrar o quê? Dificuldade. Mas a gente é facilidade. Né? Então se a gente entende que a gente é espírito em construção aqui na Terra, a gente passa a entender as nossas dificuldades. Os problemas vão desaparecer? Não. Mas eu vou ter ferramenta para lidar com esses problemas. Ferramenta emocional. Aqui na Terra, gente, nós precisamos estar preparados. Se vencer um problema, prepara para o próximo que vem. Nós não podemos ser surpreendidos. Falar assim, nossa, eu não sabia que ia acontecer isso. Prepara. Por isso que a gente... E aí, se a gente viver assim, o que a gente faz? A gente valoriza os bons momentos. Os momentos de felicidade. De coisas simples. Né? E aí a gente dá o devido valor para o nosso carro, nossa casa, o dinheiro. Olha, tudo isso é muito bom, mas nada disso me define. Isso não é meu. Se emprestado, eu vou prestar contas. Nada disso me define. Um título não me define. Doutor do fulano. Bobagem. Tudo isso é bobagem. Né? Então, a gente passa a dar valor ao que efetivamente é real. Então, autoconhecimento é isso. Jesus não falou... Conhecereis a verdade vos libertará do que da ignorância. Se a gente conhecer a nossa verdade, a gente vai ser liberto. E aí a gente vai entender umas coisas muito bacanas. Que nós somos espíritos, integrantes de uma comunidade universal, não é aqui de Biporã, não é do Paraná, não é do Brasil, não é da Terra, é do universo. O que eu penso aqui é captado por alguém lá de Marte, de Júpiter. E o que ele pensa lá, eu capto aqui. Aí Jung vem e fala do inconsciente coletivo, que é onde os nossos pensamentos voam. Né? Os nossos pensamentos estão ali. Isso é real. Por que os espíritos, quando a gente entra naquela porta, a gente acha assim, vou tomar um passe. A hora que eu entrar na câmara de passe, eu vou estar recebendo uma energia maior. Vai mesmo. Mas a hora que a gente entra ali, os espíritos já fazem um escaneamento da gente. Já olha que não está bom, que não está ruim, que tipo de pensamento a gente está, o que a gente precisa para melhorar, e já vão aqui, durante o período que vocês estão aqui concentrados, ouvindo falar aqui na frente, eles já estão trabalhando. Então, se eu fosse embora agora, sem tomar o passe, eu já teria sido atendido. Mas para que eu vou desperdiçar essa energia tão maravilhosa? Ele é o complemento do atendimento que começou quando a gente decidiu vir aqui.
Nem quando a gente chegou aqui. Olha que bacana. E para a gente encerrar, senão o Osmar nunca mais me chama para vir aqui, nem a Débora, eu queria que a gente pensasse o seguinte. Pensem num plástico, tá? Eu tenho aqui na minha mão um plástico, vou amassar esse plástico. Joguei ele na mesa. Aqui eu tenho um papel. Eu vou amassar esse papel. Joguei do lado de cada mesa. Ó, tá vendo? Só a gente inteligente vai ver. O plástico está lá, tá vendo? Todo mundo está vendo, né? E do lado de cá está o papel. Estão vendo também. Qual volta à sua forma anterior? O plástico, não é? Como é que isso chama? Resiliência. Alguém falou. Plasticidade. Plasticidade? Sim, mas tem um outro nome, mais específico. Todos nós aqui somos isso. Nós somos plásticos ou papel. Isso se chama resiliência. A resiliência é essa capacidade que a ciência da física atribui a alguns elementos, de voltar ao seu estado anterior quando ele é modificado. Aí a psicologia emprestou esse termo para explicar o seguinte: todos nós, em determinados momentos da nossa vida, seremos amassados. Uma doença, uma desencarnação na família, a doença de um filho, uma traição, uma perda de trabalho, uma perda financeira, uma pessoa que falou mal da gente, uma calúnia que foi levantada. Todos nós. O que nós precisamos sair daqui decidindo hoje? Se nós somos plástico ou papel. Tem pessoa que é amassada e ela vai passar a vida inteira amassada. Tem pessoa que ela se amassa naquele problema e daí a pouco ela está plena de novo. O que nós queremos viver? Como plástico ou como papel? O importante é a gente querer viver como plástico. Voltar rapidamente quando a gente passa por um problema. Né? Isso é ter ferramentas, buscar ferramentas para lidar com os problemas, estar preparado para as vicissitudes da vida. Por isso que Jesus falou: buscar primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que, se a gente tiver plena convicção de que nós somos espíritos, tudo mais nos será acrescentado. Tudo o quê? Casa, trabalho, carro, roupa, dinheiro, saúde, amores. Então, se a gente tiver essa concepção que nós somos espíritos e buscarmos o que é espiritual, a nossa vida vai ser melhor. O nosso sofrimento vai diminuir. O sofrimento só existe enquanto ele tem uma função. Deus não quer que a gente sofra. Né? Então, que nós possamos sair daqui hoje pensando nisso. Pensando em qual ambiente em torno de nós estamos desenvolvendo. Quando eu divido essa energia com as pessoas e com os espíritos, que tipo de energia que é? Ela é boa ou é ruim? Qual a qualidade do meu pensamento? Como é que está? O que eu estou assistindo? O que eu estou lendo? O que eu estou comendo? O que eu estou vendo? Que tipo de pessoa, com que tipo de pessoa estou me relacionando? Eu me comprazo em fazer fofoca dos outros? Ou eu prefiro não participar disso? Então que a gente possa sair daqui com muitas perguntas. Talvez com poucas certezas, mas com muitas perguntas. Se a gente sair daqui com muitas perguntas, vai ter valido a pena a gente ter gastado o nosso tempo, que é tão precioso para estar aqui hoje. Tá bem? Eu espero que vocês, cada um de nós, como eu disse no começo, saia daqui tendo encontrado um pouquinho daquilo que veio do Senhor. E para a gente agradecer esse momento, eu convido a todos agora para se sentar confortavelmente nas suas cadeiras, né? Para a gente fazer uma prece de gratidão. Aqueles que assim também se sentirem confortáveis, que possam fechar os seus olhos, pensar em Jesus, na doce figura do Rabi da Galileia, que disse que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ele ali estaria. Tenhamos a certeza de que Jesus aqui está entre nós.
e agradeçamos todo o carinho, todo o zelo da espiritualidade maior que cuida desta casa de amor e de oração, por esses momentos tão preciosos que nós tivemos nessa noite e que ainda temos. Obrigado, Senhor, por este cuidado, que nós possamos levar essa luz para as nossas vidas, os nossos dias, para as pessoas a quem amamos, para a nossa casa, que a nossa casa material seja abençoada, Senhor, assim como a nossa casa espiritual e a nossa casa interna, íntima, que também nossos amigos sejam abençoados, nossos familiares, e se assim os tivermos, Jesus, os nossos inimigos, que possamos um dia deixar a inimizade do passado. Abençoa-nos, Jesus, com aquilo que trazemos em nossos corações, que possamos, Senhor, receber esta luz e que esta luz possa clarear os nossos caminhos, as nossas vidas, os retornos aos nossos lares, e que nossas estradas, Jesus, sejam trilhadas sempre do Teu lado, possamos trazer para a nossa vida, para a nossa casa, a Tua figura simples e com todo amor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Se conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja.